Vamos lá. Só passando rapidamente, semana passada nós compartilhamos algumas coisas sobre a igreja e nós falamos sobre o que é a igreja, né? E dissemos que a igreja é a assembleia pública, aqueles que foram, é a reunião daqueles que foram chamados para fora, chamados pelo Senhor, de onde nós estamos para onde Ele quer. Falamos também que a igreja surgiu a partir do sacrifício de Jesus. Foi necessário que Jesus vivesse, morresse e ressurgisse, e a partir daí a igreja foi gerada. E a partir do momento que a igreja foi gerada, ela começou a ser formada, né? Claro que quando Deus chama cada um de nós individualmente. E quando nós nos reunimos, nós como corpo, né, nós nos tornamos a igreja. E aí, a partir desse ponto, a igreja começa a ser edificada. Então, nós estamos nesse processo de formação, de edificação. Cada um de nós, né, individualmente, o Senhor está trabalhando em nós, no nosso interior, no nosso coração, para que nós possamos frutificar para Deus, né? Falamos também do papel da igreja. A igreja é uma auxiliadora. E aí eu falei sobre Gênesis, quando a mulher foi formada de Adão, né? Deus deu a Adão um sono e da costela de Adão formou a mulher. E essa passagem de Gênesis fala exatamente, ela tipifica exatamente o surgimento da igreja. Então a igreja surgiu a partir do sono de Cristo, ou da morte de Cristo, podemos dizer assim, né? Então, a igreja começou a sua caminhada a partir daí. Não existia igreja no Velho Testamento. A igreja surgiu a partir da morte de Cristo. E a gente começa falando, a partir de agora, qual é o lugar Deus escolheu para habitar. É importante, amados, refletir sobre isso. Imagina que o Deus, o Senhor dos Senhores, né? O Deus Todo-Poderoso, a majestade, o Senhor como nossa majestade, ou como o Rei dos Reis, ele precisa habitar em um lugar muito especial. O lugar da habitação de Deus é muito especial. E aí Deus fez uma escolha surpreendente. Para nós, seria algo muito surpreendente. Deus escolheu habitar em nós. No Velho Testamento, quando Deus chamou a nação de Israel, e eles começaram a caminhar no deserto, a partir do momento que eles foram libertos do Egito, Deus deu a instrução a Moisés para que ele construísse um tabernáculo, que era nada mais do que a habitação de Deus no meio do povo. Então, no Velho Testamento, Deus começou a habitar no meio do povo, né? No meio do arraial. Mas o propósito de Deus é habitar dentro de nós. Deus decidiu que fosse dessa forma. E a partir daí, né, Deus se manifestaria ao mundo através de nós, através da igreja. E no texto lá de Mateus, capítulo 6, versículo 10, diz, no finalzinho do texto, né, seja feita a tua vontade na terra como no céu. A gente sabe que no céu a vontade de Deus ela é absolutamente soberana, ela é perfeita. Mas há um problema em relação à terra. A vontade de Deus na terra ela não é absolutamente reconhecida. Ainda que Deus tenha domínio sobre todas as coisas, mas de fato nem todas as coisas estão sujeitas ao Senhor. E o papel da igreja é manifestar a vontade de Deus, o governo de Deus na terra. Então, por isso, Deus escolheu habitar na igreja. A igreja é, ao mesmo tempo, o templo, né, a morada de Deus,
e o instrumento de Deus para cravar o seu domínio sobre todas as coisas criadas. Então, Deus quer estabelecer definitivamente o seu domínio sobre a terra. E aí Deus definiu que a igreja seria esse instrumento, né? Deus preparando a igreja para exercer esse domínio. Atos capítulo 17, versículo 24, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. O que isso quer dizer? É para que Deus possa habitar na igreja, é preciso, como eu disse no início, santificar a igreja. Mas Deus habita na igreja e está habitando hoje na igreja por causa de Cristo. Então, a igreja, como foi gerada a partir de Cristo, o ambiente para que Deus possa habitar, para que Deus possa se manifestar, ele foi preparado para essa manifestação dele. 1 Coríntios 3,16, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, amados, nós somos o santuário do Senhor. O Senhor habita em nós. O Senhor habita na igreja. 1 Coríntios 6,19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Efésios capítulo 2, verso 19, assim já não sois estrangeiros, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. 1 Timóteo 3, o texto que eu li de Efésios é Efésios 2, 19 a 21. 1 Timóteo capítulo 3, verso 14, diz: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Historicamente, né, desde criança, eu sempre me foi instruído que a igreja era um edifício, que eu deveria ir à igreja, né? Então, isso a gente aprendeu com os nossos pais. A igreja é um templo, e é um templo que a gente visita em determinados dias da semana. E a gente foi convivendo com essa verdade, né? Com essa realidade, com essa tradição, e de repente nós somos confrontados com isso. Na verdade, nós não temos que ir à igreja, nós somos a igreja. O Senhor habita em nós. E eu me lembro de um irmão em Vitória que dizia, né? Se nós vamos à igreja, nós não somos a igreja. Se nós somos a igreja, nós não vamos à igreja. Perceberam? Então, queridos, o Senhor habita em nós. Nós podemos ir a um local em que a igreja se reúne, mas aquele local não é a igreja. O local em si não é a igreja. É a igreja que se faz presente ali, naquele lugar. Ou seja, a igreja é um organismo vivo, não é um edifício de 4 paredes, mas um organismo vivo, e ali representados, né, por cada um de nós. Hebreus capítulo 3, verso 6, Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia
e a exultação da esperança. Amados, Deus está edificando uma casa. Esta casa é a noiva. Nós estamos passando por um processo de preparação. E a noiva está sendo preparada para o casamento futuro. Então, nós vamos participar de uma boda, de um casamento, de uma festa de casamento. A noiva se tornará, no futuro, a esposa, né, do Cordeiro. Sobre essa questão da casa, eu queria assim, fazer um parêntese, e acho muito interessante nós citarmos, em Êxodo, no capítulo 20, do versos 24 aos versos 25, diz assim: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele manejares a tua ferramenta, profá-la-no-ás. Todo altar preparado para a adoração, para o sacrifício, ele tinha que ser edificado com pedras brutas. Era de pedra, mas eram pedras brutas. Você não podia fazer nenhuma mudança, né? Nenhum ajuste, né? Nenhuma ferramenta podia lavrar aquela pedra. Ela deveria ser colocada ali de maneira natural, bruta, absolutamente bruta. A pedra tipifica o Senhor. E a pedra, ela tem que ser, ela não pode ter nenhum tipo de instrumento de melhoramento. Então, o altar de Deus pertence ao Senhor. É exclusivamente do Senhor. Mas um detalhe interessante, em 1 Reis 5,17, diz assim: mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas e pedras lavradas para fundarem a casa. Lavraram-nas os edificadores de Salomão e os de Irão e os giblitas e preparavam a madeira e as pedras para se edificar a casa. E é interessante, queridos, que as pedras do templo, para a edificação do templo, elas necessariamente precisavam ser lavradas. Então, há uma diferença entre o altar de Deus, o local de adoração, da manifestação do Senhor, e o local em que esse altar seria estabelecido. Então, o Senhor habita na igreja, mas essa igreja, essa casa onde Deus habita, ela tem que ser construída por meio de pedras e pedras lavradas. Então, nós estamos sendo lavrados pelo Senhor. O Espírito Santo está nos moldando, nos transformando, formando a nossa vida, para que nós possamos nos constituir a cada dia mais, né, num processo nessa vida, nessa casa espiritual, preparada para a habitação de Deus. Então, esse é o processo de Deus nas nossas vidas. Essa casa fala da presença de Deus, o Espírito de Cristo enchendo o ambiente. Eu queria ler alguns textos que falam sobre isso, sobre a casa, sobre a habitação do Senhor, rapidamente. No Salmo 23:6 diz: habitarei na casa do Senhor. O salmista declara isso: eu habitarei na casa do Senhor. Havia um desejo no coração do salmista em estar na casa, em habitar na casa do Senhor. Isaías 57:15 diz que o Senhor habita também com o contrito, para vivificar. Então, o Senhor está habitando na igreja, e o propósito da habitação de Deus na igreja é justamente para que a igreja possa ser vivificada. O Senhor pode dar vida, só o Senhor pode compartilhar a vida. Precisamos da presença do Senhor.
2 Coríntios 6,16, o Senhor diz que habitarei entre eles, habitarei e andarei entre eles. Efésios, capítulo 2, 21, 22, diz que o santuário que o Senhor está edificando, né, ele é dedicado ao Senhor, à habitação de Deus. E em Salmo 132, de 13 a 14, diz: escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada, aqui habitarei. Então Deus, queridos, definiu, tomou essa decisão de que ele quer habitar na igreja. Ele não quer habitar em outro lugar, o Senhor quer habitar na igreja. E por meio da igreja, ele quer manifestar a sua presença. Ele quer se manifestar através da igreja. Isso é um privilégio, queridos, assim, monumental. Se nós pararmos para pensar nisso, isso é algo, assim, extremamente precioso. Principalmente, queridos, pelo fato de que se nós pensarmos o que nós éramos antes de nós atendermos o chamado do Senhor, a nossa condição, o nosso estado de separação a Deus, então é um alto privilégio. Nós precisamos ver, né, olhar para nós mesmos, olhar para nós como igreja e realmente vislumbrar esse privilégio que Deus tem nos dado de se manifestar através de nós. Eu quero falar agora sobre a relação de Cristo e a igreja. Cristo como noivo e a igreja como a noiva. Nada mais é, queridos, que uma relação matrimonial. Gênesis capítulo 2, verso 23, diz assim: e disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Lembra que no texto de Gênesis nós estamos falando sobre a relação, né? O surgimento de Eva, o nascimento de Eva à igreja, e que a partir do momento em que surge Eva, o homem, olhando para aquela manifestação, né? O surgimento da igreja, Jesus olhando para a igreja diz: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ou seja, da mesma origem, tá? A igreja surgiu, nasceu de Cristo. A igreja foi trazida à existência a partir de Cristo. E aí ele diz: chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então a igreja nasceu de Cristo. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, a igreja surgiu para se tornar a esposa de Cristo. Essa é a vocação da igreja. Um só corpo. Amém? 1 Coríntios 11, versículo 8, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Versículo 9, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. A igreja surgiu por causa de Cristo. Jesus é o centro. Jesus é a fonte. Jesus é o princípio. Então a igreja foi gerada para Cristo. Amém? Efésios 5, 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Versículo 25 é: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante,
porém santa e sem defeito. Queridos, aqui está dizendo que a igreja está sendo preparada. E a igreja vai chegar a um estágio tal de absoluta glória. A igreja será sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Por isso eu tenho declarado, e os irmãos podem declarar, a igreja está sendo restaurada. Nós temos que crer nisso, pela fé. Por mais que a gente veja, e nós vamos ver mais adiante, o estado da igreja, a condição da igreja hoje em que ela está, nós podemos declarar, e podemos tomar posse disso. A igreja está sendo e será definitivamente restaurada para viver uma experiência de glória com o Senhor, né? A igreja como noiva e esposa fala de promessa, compromisso, relacionamento íntimo. Nós somos chamados para viver um relacionamento íntimo, né? Como o relacionamento entre marido e mulher. A igreja é tipificada pela figura da mulher na relação matrimonial, a noiva prometida ao noivo. Agora uma pergunta, queridos. Onde está o poder da igreja? O poder da igreja está no seu ministério sacerdotal. O ministério sacerdotal, ele envolve a relação. Quando a Bíblia fala de sacerdócio, Jesus é o sumo sacerdote, né? Que penetrou os céus, lá em Hebreus fala sobre isso. E Jesus nos chama para viver uma experiência de sacerdócio. E o que é a experiência de sacerdócio? É a experiência de intimidade, de relacionamento, de proximidade com o Senhor. E é interessante que em Êxodo, capítulo 19, no versículo 6, diz assim: Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus declara lá no princípio que a vocação da nação de Israel, a vocação dos filhos de Deus, é a vocação de um reino de sacerdotes. Apocalipse 1, no versículo 6, diz assim: E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amados, esse é o propósito de Deus. Reis e sacerdotes. Deus nos chamou para exercer, para viver a experiência do reino como sacerdotes. Não são duas coisas separadas, são duas coisas numa única representação. E é interessante que houve, num determinado momento da história de Israel, uma cisão desse propósito, né? Em 1 Samuel, capítulo 4, aliás, capítulo 8, de 4 a 7, fala exatamente dessa cisão. No versículo 5, o povo faz um pedido a Deus. Aliás, o povo faz um pedido a Samuel, que era o sacerdote. E lhe disseram: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. No versículo 6, porém esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, no versículo 7, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Queridos, ocorreu uma cisão no propósito de Deus, né? Em Êxodo, Deus diz que Deus quer levantar uma nação de reis e sacerdotes.
Mas mais à frente, o povo pede um rei. O povo queria um rei. Quando o povo pede um rei, o que o povo estava dizendo? Não queremos que o Senhor reine sobre nós, nós queremos um rei. Assim como as outras nações tinham um rei, nós queremos um rei. Né? Nós queremos ser como os outros povos. Então, naquele momento, o povo rejeitava o governo de Deus. Então, houve ali, naquele ponto, uma cisão entre reis, né, no propósito de Deus, reis e sacerdotes. Mas o propósito de Deus é manter isso, é manter junto, é levantar uma nação de reis e sacerdotes. E Jesus, após a ressurreição, tornou-se um rei e sacerdote. É bom lembrar, amados, que Jesus não era da tribo de Levi, porque no processo da formação do povo de Israel, né, a tribo de Levi foi levantada como a tribo que traria a classe sacerdotal. E se os irmãos se lembram bem, Jesus era da tribo de Judá. Então, do ponto de vista humano, Jesus não poderia reivindicar para si o sacerdócio. Amém? Mas Jesus tornou-se sacerdote. E no processo de formação da nação de Israel, sempre havia uma distinção, pela própria cisão lá em Samuel, de a classe daqueles que eram os reis, que governariam, né? E a classe dos que eram sacerdotes. Amém? Mas Jesus quebrou essa cisão. Jesus reunificou essas duas linhagens. Jesus tornou-se rei e sacerdote. Lembra que Hebreus diz, Jesus era da linhagem de Melquisedeque, da herança de Melquisedeque. Porque Melquisedeque era uma figura absolutamente obscura na palavra, mas ele era sacerdote. Apareceu lá no tempo de Abraão, e Abraão ofereceu a ele o dízimo. Então, Jesus, a linhagem de Melquisedeque, né, a aparição de Melquisedeque naquele momento, tipificava, né, a manifestação de Cristo como rei e sacerdote. Por isso, em Hebreus diz que Jesus era da linhagem de Melquisedeque. Então, em Cristo, essas duas linhagens foram fundidas a partir da ressurreição de Cristo. Amém? Isso é importante entender, queridos, para nós entendermos onde é que nós estamos inseridos. E o que, de fato, quais são as implicações de Deus para a nossa vida como igreja. Porque a tendência que nós temos é sempre olharmos para nós mesmos e para a nossa necessidade. É muito comum nós pensarmos individualmente. É claro que Deus, quando levanta, Deus levanta o indivíduo. Né? Como nós vimos na semana passada, Deus nos chama individualmente. Mas Deus nos chama como indivíduos para nos inserir num corpo. E a partir daí nós pensarmos como povo, como igreja, e não mais como indivíduos. É claro que o processo de Deus continua em nós, o processo de formação do nosso caráter, da transformação, da santificação, como nós vimos, né? Aquele elo, a santificação é um elo da corrente, que vai sendo estabelecido pelo Senhor, por meio do Espírito. Mas o chamado de Deus para nós é um chamado coletivo. Nós temos que olhar de maneira coletiva o propósito de Deus. Tá? Porque Deus está levantando um povo. E esse sempre foi o propósito de Deus, olhando de maneira coletiva. Queridos, qual é a igreja que Deus quer? Vamos ler Hebreus capítulo 12, verso 22. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos. Olha só que tremendo, amados. Que revelação tremenda da igreja. Igreja dos primogênitos.
Sabe o que significa ser igreja dos primogênitos? Se nós voltarmos para o Velho Testamento, se nós meditarmos na palavra de Deus e nas tipificações, né? O Velho Testamento, queridos, nós ouvimos uma palavra do Daniel há 2 semanas atrás, muito tremenda, sobre Cristo no Velho Testamento. Amados, e ele disse, e isso é tremendo, nós vemos Cristo em todo o Velho Testamento. O propósito de Deus, ele é revelado em Cristo a partir de Gênesis. Então, quando a palavra aqui em Hebreus diz da igreja dos primogênitos, o que é que ela quer dizer com isso? A figura do primogênito no Velho Testamento, né, na nação de Israel, era muito importante. O primogênito, nós todos sabemos que ele recebia a herança dobrada. Ele tinha privilégios. E é interessante a gente pensar nesses privilégios não como um tratamento diferenciado, não como algo especial, no sentido só de ser especial. O primogênito, ele tinha a responsabilidade de representar a figura do pai, né, na ausência do pai perante a família. Então, ele assumia, de certa forma, a paternidade da família na ausência do pai. Por isso, ele tinha uma diferenciação na questão da visão da herança na família. Então, amados, imagina que nós somos chamados igreja dos primogênitos, ou seja, todos nós somos o filho mais velho. Jesus é o mais velho. Jesus é o primogênito dos mortos. Jesus iniciou esse processo. Mas a igreja está sendo chamada para manifestar os primogênitos. O primogênito entre muitos irmãos. Nós podemos dizer, queridos, que a responsabilidade que temos, que o Senhor conferiu para nós, é a mesma. Ela tem muita importância. Todos nós temos uma importância no processo de Deus. Jamais nós podemos olhar para nós mesmos, e agora eu falo de um olhar individual, e nós nos sentimos inferiores em relação aos outros irmãos. Temos a mesma importância, porque somos a igreja dos primogênitos. É um termo plural, não é um termo singular. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. E todos nós temos a responsabilidade como primogênitos. É o que o texto diz em Hebreus. A palavra em Êxodo diz, né? Consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. Todo primogênito é meu. Olha que tremendo, queridos. O Senhor nos chama e diz: nós somos dele. Se somos primogênitos, somos do Senhor. Amém? Em Números também fala sobre isso. Números capítulo 3, verso 13. Porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito. Consagrei para mim todo primogênito em Israel. Desde o homem até o animal serão meus. Eu sou o Senhor. Aleluia. 1 Pedro 2, 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Amados, o que significa ser sacerdote? O que significa exercer sacerdócio? Jesus ofereceu-se como sacrifício. Amém? O sacrifício de Jesus nos possibilitou ter acesso ao Senhor, né? Ter acesso ao Pai, a podermos adorar ao Pai. A morte de Cristo restaurou o propósito de Deus para cada um de nós.
E a possibilidade de nós exercermos um sacerdócio significa nós podermos ter a oportunidade de permanecermos na presença do Senhor. Amados, não existe nada mais tremendo do que isso. Eu tenho pedido a Deus para compreender isso, para entender a importância do relacionamento com Deus. O Senhor é santo, o Senhor é perfeito, e Ele nos convocou para sermos participantes da sua santidade, para experimentarmos a santidade do Senhor. E o sacerdócio nada mais é do que isso, queridos. Se nós olharmos as atribuições do sacerdote no Velho Testamento e os rituais que eram feitos para a preparação do sacerdócio, nós vemos ali nitidamente a obra do Senhor Jesus se manifestando na vida do sacerdote, para que ele pudesse, de fato, estar habilitado para estar na presença do Senhor. Então, o chamado de Deus para nós em Cristo nos confere essa responsabilidade de exercer o sacerdócio diante do nosso Pai, por meio de Cristo. Então, é algo tremendo, é uma revelação que nós precisamos alcançar no nosso coração. A nossa maior vocação, queridos, é estar na presença do Senhor. O lugar mais importante da nossa vida é estar na presença do Senhor. E de lá, queridos, nós não podemos sair. Porque se nós sairmos da presença do Senhor, nós vamos nos contaminar. O único lugar que não há contaminação é estar na presença do Senhor. E o único lugar que nos confere santidade, pureza absoluta, irrestrita, é a presença do Senhor. Por isso o sacerdócio é muito importante. Vamos ler alguns outros textos. É importante, eu não vou ler todos os textos, mas nós abrimos lá em Apocalipse, né, nas cartas lá às igrejas de Apocalipse, as igrejas da Ásia, né, no capítulo 2 e no capítulo 3. É interessante isso, amados. Nós vemos lá, de maneira repetida, nas várias igrejas, falando de uma classe que são os vencedores. São aqueles que não se contaminaram. Nós vamos ler mais à frente sobre isso, um pouquinho sobre isso. Mas é interessante, quem são os vencedores? São aqueles que entenderam o chamado de Deus, são aqueles que entregaram as suas vidas de maneira absoluta ao Senhor, para que por meio deles a igreja pudesse ser restaurada. Se a igreja vive uma condição de contaminação nos nossos tempos, nos nossos dias, Deus precisa levantar os vencedores. E esses vencedores é que o Senhor vai usar, né? Por meio deles, vai restaurar a igreja. Apocalipse, capítulo 14. Lembra que nós estamos falando sobre a igreja que Deus quer. Sobre o povo que Deus está levantando. Apocalipse, capítulo 14, verso 4. João teve uma visão tremenda. E nessa visão, o que ele viu? Ele fez uma pergunta, né? E aí a resposta. Quem são estes? São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Isso é santidade. São eles os seguidores do Cordeiro para onde quer que vá. Amados, isso me arrepiou. São estes os seguidores do Cordeiro para onde quer que vá. Queridos, como igreja, nós estamos seguindo o Cordeiro? Como igreja, de fato, nós estamos seguindo as pisadas do Senhor Jesus? Essa é a visão que João teve em Apocalipse 14. São castos. O que quer dizer castidade na Bíblia? Santidade, amados. Santidade. O Senhor quer um povo santo. A santidade é imprescindível. E para ser santo, eu preciso estar na presença do Senhor. Na presença do Senhor, há santidade, porque Deus é santo. Amém?
Na sequência do texto, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Esses são os que compõem a igreja. Essa é a igreja que Deus quer. Apocalipse 7,13. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Versículo 14. Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Amados, percebem qual vai ser a nossa função na eternidade? São estes que se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Nós estaremos diante do Senhor como sacerdotes, servindo ao Senhor de dia e de noite. No Velho Testamento, haviam turnos de sacerdotes. Cada sacerdote tinha um determinado turno. Eles se revezavam entre si. Amados, na eternidade, diante do Senhor, não vai ter revezamento. Nós vamos servir ao Senhor de dia e de noite. Não haverá troca de turno. Olha que tremendo. Essa é a igreja que Deus quer. Essa é a igreja que Deus está levantando. E Apocalipse, amados, dá uma figura tremenda, uma visão tremenda da igreja no futuro, da igreja gloriosa, que Efésios fala. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Apocalipse 21:2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Queridos, a visão da Nova Jerusalém é a visão da igreja gloriosa. Esse texto linka a cidade de Jerusalém, a Nova Jerusalém, à igreja. Vou repetir. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Vocês percebem que a visão de Deus é de um povo, não é de um indivíduo? Vocês percebem a importância desse povo que Deus está levantando? E que nós, como indivíduos, como pedras, fazemos parte desse edifício? Olha que tremendo. Apocalipse 21:9. 21, de 9 a 11. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheia dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transformou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Queridos, isso é a igreja. Amém? Apocalipse 22:16 também fala isso. Então, queridos, nossa ocupação será, na eternidade, será essa ocupação. Adoração, relacionamento, comunhão, servir ao Senhor diante do trono. Olha que coisa tremenda. Queridos, avançando um pouquinho, a igreja, é importante a gente entender esses princípios. A igreja é de Cristo e dirigida pelo Espírito Santo. Amém? A igreja é o corpo de Cristo
que manifesta a sua presença na terra por meio do seu testemunho e obras. Cada vez que você faz alguma coisa, você está manifestando a Cristo. Cada gesto que você tem, cada palavra que você profere, você está testemunhando de alguma maneira para alguém. Percebam isso. Dentro da sua casa, no seu trabalho, na escola, onde você estiver, saiba disso. Você está testemunhando. Então é importante nós atentarmos para isso. A nossa responsabilidade é muito grande. A igreja é a família espiritual de Deus. Ela nasce nas casas, a partir do seio familiar, e é edificada a partir desse ambiente. Queridos, o Senhor está construindo o nosso testemunho a partir de onde? De dentro da nossa casa. Se nós não manifestarmos a Cristo dentro da nossa casa, nós não manifestaremos fora dela. Ou se nós acharmos que fora dela é mais importante do que dentro, nós estamos invertendo o processo de Deus. Então a igreja tem que ser manifestada, o caráter de Cristo tem que ser manifestado a partir da nossa casa. Isso é muito importante. Atentem para isso. O seu testemunho tem que ser guardado a partir da sua casa. Nós temos que vigiar com o nosso testemunho. Conclusão, queridos. Agora nós vamos ver como está a igreja no nosso tempo. Nós falamos da igreja gloriosa, né? Da vocação da igreja e de textos que falam da igreja na glória, diante do Senhor. Mas agora vamos falar um pouquinho da igreja como está no nosso tempo. Eu vou citar algumas coisas aqui. A igreja, queridos, hoje tem nome fantasia. E aí nós dizemos, minha igreja, sua igreja. A igreja tornou-se uma empresa. A igreja surge da visão de um fundador, né? Então, hoje, o homem é o centro. Aquele que fundou uma determinada denominação, ele é o centro daquela denominação. Não é mais Cristo. Cristo não, infelizmente, Cristo não é mais o centro da igreja. Cristo não é mais o cabeça da igreja. Então, a igreja hoje está sendo edificada em volta de um líder. Que, consequentemente, esse líder torna-se o dono da igreja. A igreja deixou de ser um corpo vivo, ela tornou-se um empreendimento, um imóvel, um templo, um edifício. Por isso nós dizemos, vamos à igreja, porque nós não nos sentimos como igreja, nós não nos tornamos igreja. A igreja tornou-se um negócio lucrativo, uma questão comercial, né? Um empreendimento organizado. A igreja tornou-se um clube social, né? Com estatuto, com regras, com liturgia. A igreja tornou-se midiática, né? Para atrair clientes, né? Um ambiente customizado, uma música agradável, um jogo de luzes, né? Uma atmosfera atraente, um público-alvo, show de entretenimento. A igreja lançou tendências, né? O mercado gospel, né? Queridos, eu não estou criticando essas coisas. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos é para o espírito que está por trás dessas coisas. É importante nós atentarmos para isso. Não são as coisas em si mesmas, mas o que está por trás. Qual é a motivação do coração? Nós precisamos fazer uma reflexão dentro de nós. Nós precisamos olhar para nós mesmos. Se a palavra diz que nós não podemos julgar os nossos irmãos, a palavra diz que nós devemos julgar a nós mesmos. Se existe um julgamento permitido pelo Senhor, é o julgamento de nós mesmos. Nós precisamos fazer esse auto-julgamento. E é importante que a gente faça para nós sabermos aonde nós estamos inseridos e o que nós estamos fazendo com o que Deus tem colocado nas nossas mãos. Isso é muito importante. E o resultado de tudo isso, queridos, desse processo de contaminação da igreja, nós vemos lá nas cartas às igrejas da Ásia. E é interessante que esse é um processo que foi sendo desenvolvido ao longo dos anos. As 7 igrejas da Ásia, nós podemos dizer
que é um retrato do processo de contaminação da igreja ao longo dos anos. Primeiro estágio, Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe o que significa o teu primeiro amor? É o melhor amor. É aquele que é o amor do primeiro nível. Nós estamos perdendo isso, o amor puro. Estamos aos poucos perdendo isso. As coisas, elas vêm sobre nós de tal maneira que nós estamos perdendo a pureza, a essência, né? Nós estamos sendo levados a uma onda que não é a onda do Senhor. Por isso nós temos que estar atentos. Segundo estágio, Apocalipse 2:14. Tenho contra ti os que sustentam a doutrina de Balaão. O que significa a doutrina de Balaão? Significa profanar o santuário. O que é profanar, queridos? É misturar o que é santo com o que é impuro. Então nós estamos tentando associar a impureza com a santidade. Nós não vamos conseguir. Isso é profanação do santuário. Profanar o santuário significa malícia, engano, orgulho, mercadejar a palavra, que é o que Paulo cita lá em 2 Coríntios 2:17. É o espírito de Judas. Se nós analisarmos o comportamento de Judas, quando nós vemos Judas traiu Jesus, mas o que estava por trás da traição de Judas? Queridos, Judas tinha uma profunda simpatia por Jesus. E Judas, ele via Jesus com bons olhos. E o que Judas queria fazer? Na verdade, qual era... Nós podemos imaginar isso, claro, nós não fazemos a leitura do coração, mas podemos deduzir que Judas queria duas coisas. Judas queria as 30 moedas de prata e queria estar com Jesus. Então, Judas tentou associar essas duas coisas. Só que, para surpresa de Judas, Jesus deixou-se levar, deixou-se apreender. Judas não esperava que Jesus se deixasse apreender. Judas imaginou que Jesus se livraria dos guardas e salvaria a si mesmo. Então, aquilo para Judas foi um choque. A atitude de Jesus surpreendeu Judas. E por isso ele se enforcou. Ele não aguentou a tamanha a condenação de si mesmo, né? Tamanha consciência, peso da consciência, ele se enforcou. Então Judas queria fazer isso. Judas queria ter Jesus e ao mesmo tempo as 30 moedas de prata. E muitas vezes nós agimos dessa forma. Nós queremos as 30 moedas e queremos Jesus. Nós tentamos de alguma forma associar. E foi o que Balaão fez. Balaão era um falso profeta. Ele gostava das coisas espirituais, mas ele gostava do dinheiro também. Terceiro estágio, Apocalipse 2:20. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa Jezabel. Imagina, amados, a igreja tolerando Jezabel. Parece estranho isso. Vocês sabem quem é Jezabel? Né? Era a mulher do rei Acabe. Era uma mulher fenícia, era uma rainha fenícia. Imagina que o rei Acabe, querendo manter um bom relacionamento com os fenícios, se casou com uma fenícia. O que é isso? Israel e os fenícios. A palavra Jezabel significa Baal é marido. Baal é marido. Tá? A tradução, né, de Jezabel, o significado da palavra Jezabel é Baal é marido. O que significa isso? Se associar em casamento com o mundo. Aliança entre o povo de Israel e os fenícios. Jezabel representa isso. Então, por isso soa muito forte essa expressão. Tolerares Jezabel. Muitas vezes nós queremos criar alianças com outros povos, né? Criar aliança com as trevas. Criar uma aliança com o mundo. Quarto estágio. Tens nome de que vives e estás morto. O que é isso?
viver de aparência, engano, não tenho achado íntegras as tuas obras. Ou seja, nós iniciamos a obra e não concluímos. Obras inacabadas. Nós não concluímos o que Deus tem colocado sobre nós. Nós não levamos até as últimas consequências aquilo que Deus, a direção que Deus tem nos dado. Nós abandonamos o barco. Esse é o quarto estágio. O quinto estágio, conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Sabe o que significa isso, amados? É a igreja se conformar com o ambiente. O ambiente tem nos moldado. E aí nós nos tornamos reféns do ambiente. O ambiente tem manipulado a nossa consciência, tem manipulado o nosso coração. E aí, para estar bem, nós acabamos nos associando, nos conformando. Esse é o grande problema. Essa é a tragédia da igreja. Esses 5 estágios, né? Que Deus nos livre disso, amados. Eu vou pular, porque nós já estamos um pouco avançados. Eu vou citar rapidamente. Há uma grande diferença, queridos, entre o Egito e Babilônia. Nós temos, se nós olharmos de maneira superficial, nós vamos ver uma semelhança muito grande. Mas não há. A Bíblia faz uma distinção. Em Isaías, no capítulo 19, no versículo 21, diz que o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Versículo 22. Ferirá o Senhor aos egípcios, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e ele lhes atenderá as orações e os curará. Queridos, sabe o que Deus está dizendo aqui? A esperança para o Egito. Lá em Êxodo, o povo foi liberto do Egito. O Egito tipifica o mundo, o sistema do mundo. Mas há esperança para o Egito. É tremendo isso. Glória a Deus porque há esperança. Sempre haverá esperança. Mas, queridos, não há esperança para a Babilônia. Essa é a diferença. Eu vou ler Apocalipse, no versículo 18, no capítulo 18, diz assim, versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, se referindo à Babilônia, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Versículo 21. Então o anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo, assim, com ímpeto, será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca, jamais será achada. Queridos, não há esperança para a Babilônia. Há esperança para o Egito. Não há esperança para a Babilônia. O capítulo 18 de Apocalipse foi totalmente dedicado à Babilônia, à destruição da Babilônia. Nós sabemos que o Egito tipifica o mundo. E a Babilônia? O que tipifica? A Babilônia, queridos, tipifica o sistema religioso criado pelo homem. Lembra de Babel? Em Gênesis 11, a Torre de Babel? Vamos construir uma torre cujo topo chegue aos céus, para que o nosso nome se torne célebre. O homem, desde os primórdios, querendo alcançar Deus. Mas como essa torre é edificada? Não é com pedras lavradas, é com tijolos. O texto de Gênesis fala isso. Vamos construir tijolos, né? Queimemos tijolos
Queridos, tijolo tipifica no Velho Testamento obra do homem. Pedras lavradas, pedra é obra do Senhor, lavrada pelo Espírito Santo. Então, a Torre de Babel foi construída por tijolos. Então, Babel significa o esforço do homem para chegar até Deus. Podemos dizer que é a igreja contaminada pelo mundo, a igreja que se conformou ao mundo. Essa Babilônia será definitivamente destruída. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E para finalizar, queridos, eu queria citar uma coisa que a palavra faz uma distinção. A Bíblia divide a humanidade em 3 figuras representativas: judeus, gentios e a igreja. Judeus são os descendentes de Abraão, né? O povo de Israel são os descendentes de Abraão. Quem são os gentios? São os não-judeus. A Bíblia fala dos gentios. São os estrangeiros, são as outras nações. E quem é a igreja? Sabe quem é a igreja? É composta por judeus e gentios. Amém? Judeus, gentios e a igreja. A igreja, judeus e gentios. Amém? A Bíblia faz uma distinção clara em essas 3 figuras. 1 Coríntios 10, 32, diz assim: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, que são os descendentes de Sem, né? Nem para os gentios, todas as nações, nem tampouco para a igreja de Deus, todos os chamados dentre todos os povos. O que isso quer dizer, amados? E aí, é aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Deus irá tratar com cada um destes grupos, judeus, gentios e igreja, de modo diferente. Amém? Saibam disso. O julgamento de Deus, ele vai contemplar esses 3 grupos: judeus, gentios e igreja. É importante entender isso. Nós não vamos entrar nesse assunto, eu só quero fechar com essa ressalva para os irmãos. É importante isso. Amados, a igreja está sendo restaurada e totalmente purificada, conforme os textos que nós lemos. Mas isso não será de forma automática, por inércia. Será como resultado da ação direta do Espírito na vida de alguns que darão suas vidas. Queridos, todos nós fomos chamados pelo Senhor. Todos nós fomos vocacionados pelo Senhor. Todos nós vamos ser transformados e formados para chegarmos à glória diante do Senhor e adorar o Senhor diante do seu trono. Você foi chamado, eu fui chamado. Essa é a nossa responsabilidade hoje, nesse mundo, manifestar a glória do Senhor. Não nos conformarmos, como diz lá em Romanos, com este século, mas transformarmos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos, queridos, para nós não nos contaminarmos, para nós não sermos contaminados pelo espírito de Babilônia, nós precisamos estar na presença do Senhor. E, diante do Senhor, exercer o nosso ministério sacerdotal. Amém? O sacerdote, ele oferece sacrifícios ao Senhor. E, ao mesmo tempo, ele abençoa o povo. Então, nós somos chamados para servir a Deus. Esse é o nosso primeiro chamado. Servir ao Senhor. Estar na presença do Senhor. E, consequentemente a isso, podemos servir uns aos outros. Amém? Que Deus possa trazer
o temor no nosso coração, a responsabilidade, o senso da responsabilidade, e que nós não fujamos a isso. E o Senhor nos desperte, a cada um de nós, para cumprirmos esse propósito. Amém, queridos? Deus abençoe os irmãos. Jeremias. Glória a Deus, Emerson. Muito obrigado, querido. Né? Palavra tremenda. Eu quero até te pedir aí, para você